Bom, e após Israel e Hezbollah se acusarem de violar o cessar-fogo, o líder do grupo islamista afirmou que vai cooperar com o exército para que o acordo seja aplicado. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o doutor em Direito Internacional, Alexandre Teixeira, a quem eu agradeço demais a participação aqui no Jornal da Manhã, e já começo te perguntando sobre esse acordo, mas que não surtiu tanto efeito com a intermediação dos Estados Unidos e França. Muito bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Soraya. É uma satisfação. Bom dia para a audiência da PAN Jornal da Manhã. Realmente, isso é um tema um pouco complicado. A gente não consegue enxergar a dinâmica geopolítica do Oriente Médio da mesma forma que a gente enxerga a dinâmica geopolítica do planeta, né? Israel tem algumas peculiaridades. Na verdade, isso é um cessar-fogo, não é um acordo de paz, apesar de surtir um efeito humanitário, né, considerável, não resolve o problema da região. A gente tem que lembrar, e principalmente em relação ao Hamas, essa situação só começou porque Israel estava buscando, dentro daquele acordo de Abraão, né, uma aproximação com a Arábia Saudita, que é um dos atores geopolíticos da região. A Arábia Saudita e Irã, eles dividem, né, a influência geopolítica no Oriente Médio, e isso, na verdade, se reflete muito no Líbano. O Líbano, para vocês terem uma noção, a própria Constituição ela é confessional, ela é dividida, né, em credos confessionais, onde o presidente é um cristão maronita, o líder do parlamento é um muçulmano xiita e o primeiro-ministro é um muçulmano sunita. E dentro dessa corrida, né, Israel se sente no meio de uma disputa geopolítica entre a Arábia Saudita e Irã, e isso foi exatamente um dos motivos pelos quais nós tivemos aquele ataque do Hamas, né, no dia 7 de outubro do ano passado, aquele terrível ataque, que gerou toda essa questão do envolvimento do Hezbollah, do envolvimento do Hamas e do envolvimento do Irã. Eu tive a oportunidade de morar no Líbano por quase um ano, morei exatamente nessa região, né, na qual a Organização das Nações Unidas tem uma determinada influência, e eu posso dizer para vocês que a única coisa que faz com que sunitas e xiitas se reúnam é realmente o grande inimigo Israel. Agora, professor, a gente pode interpretar essa troca de acusações até como uma certa fragilidade nesse termo de cessar-fogo, inclusive interpretado por alguns especialistas como quase um pequeno milagre na diplomacia internacional, né? Pode ser interpretado como um milagre, mas vamos realmente ao que existe por baixo dos panos. Benjamin Netanyahu está um pouco enrolado, ele está enrolado internamente, com algumas denúncias de corrupção, e está enrolado também no TPI, né? Existe aí uma ordem de prisão que foi emitida pelo Tribunal Penal Internacional. Então, essa medida que ele tomou de buscar, pelo menos nesse momento, esse cessar-fogo, foi mais uma resposta política em grande nível, em alto nível, para a própria situação pessoal que ele vive, porque isso não foi corroborado com o exército de Israel. Israel tem vindo, desde o ataque que ocorreu no seu território, perpetrado pelo Hamas, ele tem vindo no que a gente chama na doutrina militar, realizando aproveitamento do êxito. Ele conseguiu, em muito pouco tempo, resolver parte de uma situação que ele arrastava anos. Ele conseguiu eliminar o líder do Hezbollah, ele conseguiu, com aquela operação de inteligência que eles fizeram com a explosão dos pejos, ele conseguiu praticamente tirar a liderança do Hezbollah, né, do cenário, e a ideia dos generais, a ideia do ministro da Defesa seria prosseguir até tentar se erradicar totalmente essa ameaça terrorista que vem do Hezbollah. Agora, é claro, Estados Unidos e França têm um peso político grande nessa situação. A gente pode perceber que Netanyahu esperou passar as eleições americanas para tomar essa decisão. Também tem uma grande relação da sua aproximação mais com o governo que foi eleito do que com o status quo atual, mas ele está também buscando uma resposta política para a sua própria situação pessoal.
Inclusive, só para completar essa questão, né, já que você falou da eleição norte-americana, a volta de Donald Trump à Casa Branca pode mudar completamente esse cenário, né? Até porque esses termos de cessar-fogo têm um prazo de validade, né? E se estende até pelo menos ali metade de janeiro. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Existe um paradigma que acredita que os republicanos eles são mais chegados à guerra do que os democratas. Esse paradigma não é verdadeiro. O Donald Trump é um isolacionista. Ele é um nacionalista, um populista. A tendência dele, tanto com a guerra de Israel como com a questão lá da Ucrânia, talvez até se afastar um pouco mais. Porque o governo Biden foi fundo. O governo Biden praticamente injetou muito dinheiro naquela situação da Ucrânia e estava injetando apoio operacional também e meios militares para combater o Hamas. Mas existe um alinhamento ideológico muito grande entre Trump, né, e o atual primeiro-ministro. Então, nós acreditamos que essa situação ela deve se modificar um pouco depois aí do 20 de janeiro, se não me falha a memória, quando será a inauguração do segundo mandato do Donald Trump. E a gente vai ter reflexo, sim, tanto na Ucrânia como em Israel em relação ao apoio dos norte-americanos. Bom, nós conversamos com o doutor em Direito Internacional Alexandre Teixeira, que eu agradeço demais a participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado.